Estamos quase prontos para começar. São 19 horas agora. A previsão nossa é de começar exatamente às 19 horas. É um prazer recebê-los aí. E nós vamos, então, ver... Fizemos uma breve apresentação aí, enquanto as pessoas estavam entrando na sala. E agora a gente vai passar aí um material para vocês, uma participação minha, da Cláudia Lúcia, do João Felipe e da Cris. Sejam bem-vindos e esperamos ter uma comunicação fácil. Esperamos também que seja uma situação proveitosa para todos vocês e que a gente possa compartilhar várias informações que acreditamos são relevantes. Bom, dando início à apresentação, nós vamos primeiro fazer uma atualização. Vamos fazer uma atualização primeiro do cenário da pandemia, para aqueles que não estão acostumados com a clínica, porque nós temos alguns visitantes de fora. A clínica tem 4 diretores médicos, eu, Cláudio Gil Araújo, sou diretor de pesquisa e educação, a Cláudia Lúcia, diretora técnica, o João Felipe Franca, diretor de assistência, a Cristina Grune de Souza e Silva, diretora de relacionamento. Essa sessão interativa hoje é o objetivo que nós, como médicos, estudiosos e querendo dar o melhor na nossa prática médica, nós estamos estudando bastante, embora não sejamos infectologistas, estamos estudando bastante sobre a pandemia da Covid-19, até para que possamos determinar protocolos de segurança para os nossos clientes, protocolos de conforto para a nossa equipe, e também a questão do momento, que nos últimos 15 dias o Brasil, atrasadamente, mas finalmente começou a vacinar a sua população, começando com determinadas prioridades que foram estabelecidas. E hoje a nossa ideia é interagir com os nossos clientes, e nós vamos fazer isso com um formato bem light, para dar bastante espaço para que a gente possa ter interações, seja fazendo perguntas pelo chat, ou quando a gente terminar a nossa exposição, levantando a mão ou tentando pedir a voz, para que a gente possa fazer essa nossa interação, né? Bom, então o objetivo é compartilhar informações de boa qualidade com nossos clientes, né? Porque uma das atividades da Clinimex é compartilhar informações. Nós temos 5 patamares que a gente gosta de fazer: prestação de serviço de alta qualidade, produção e divulgação de conhecimento científico, geração de inovações de métodos e equipamentos, compartilhamento de informações de alta qualidade, que é o objeto de hoje, e treinar e capacitar profissionais e pós-graduandos. Aqueles que são mais antigos na clínica sabem que várias dissertações de mestrado e teses de doutorado foram desenvolvidas lá na Clinimex, né? Em termos de pesquisa científica, a gente também faz muita coisa, e a gente tem feito publicações para leigos, em revistas leigas, 2 artigos aí recentes, a minha autoria, tem artigos também da Cristina e de outros parceiros da clínica, e também publicações em revistas científicas indexadas e com processo de revisão por pares, que é o padrão para revistas indexadas mais sofisticadas. E aí já vamos comunicar a nossa primeira publicação científica internacional do ano, que foi publicada no dia 12 de janeiro, é exatamente uma das propostas inovadoras da Clinimex para lidar com a pandemia, né? E aí uma figura de um atendimento do Clinimex Home, que é um dos nossos processos, o profissional de exercício enviando dados pelo celular, que estão sendo obtidos nos 2 polegares da paciente, uma senhora de 93 anos de idade, e com isso o médico que está à distância está podendo acompanhar essa informação e poder liberar a sessão ou fazer qualquer tipo de intervenção que se faça necessário, né? Então, agora é momento de falar de uma atualização de pandemia, e nos reunimos para fazer isso, né? Como é que estamos na pandemia da Covid-19? Quando nós começamos a falar disso em final de março do ano passado, há mais de 10 meses atrás, isso ainda era muito nebuloso. A própria população não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Hoje em dia, as pessoas já conhecem bem mais, já sabem bem mais, estão mais informadas, mas ainda assim, a quantidade de informações que são produzidas no curto período de tempo é muito grande.
E muitas vezes é difícil digerir isso, inclusive separar o joio do trigo, o que é boa qualidade ou não. Então, um dos objetivos da nossa apresentação de hoje é exatamente separar o joio do trigo e triar para vocês, passar uma informação de boa qualidade, né? Então, no início de junho de 2020, conversamos com nossos clientes, com nossa equipe sobre Covid-19, foi uma das nossas conversas, e é hora de atualizar essa conversa, novamente com a participação de nós 4. O que mudou desde o início de junho de 2020 para cá? Vamos fazer um timeline. No final de junho, em 25 de junho, eu já chamava atenção nesse diapositivo que o Brasil tinha passado de 29 mil óbitos para 54 mil óbitos. 24.900 óbitos em 24 dias, ou seja, uma média de 1.000 óbitos por dia em junho. Mas naquela época nós só tínhamos 1 milhão de casos. Tínhamos dobrado de 500 mil para 1.200.000 em apenas 24 dias. Estávamos no pico da pandemia, como se dizia na época. O Instituto de Métricas em Saúde, de Avaliação de Métricas em Saúde da Universidade de Boston, naquela ocasião, previa já que o Brasil chegaria a 88 mil óbitos, estaria em pleno crescimento e que não sairia desse pico de curva. Aquilo parecia um pouco exagerado para alguns. Poxa, nós vamos ter mais 30 mil óbitos em 35 dias? E eles propunham, no modelo deles, que nós estaríamos navegando com a média de 1.000 mortes por dia nos próximos 75 dias. Infelizmente, isso se mostrou verdadeiro. Na realidade, nós ficamos 100 dias seguidos com a média em torno de 1.000 óbitos por dia. E depois caímos um pouco e, infelizmente, tudo voltou atrás, né? Então, nós tínhamos naquela época uma discussão de quando reabrir a atividade presencial e a gente via nos dados do Our World Data que o Brasil era o país que estava exponenciando sua curva, mesmo avaliada em escala logarítmica. Desculpe. Então, dentro desse contexto, o que nós podemos agora atualizar e ver? A posição com 8 meses de diferença. O que nós temos? Nós tínhamos 6 milhões de casos de coronavírus, hoje nós temos 104 milhões de casos de coronavírus. Nós tínhamos 376 mil óbitos, em 8 meses nós fomos para 2.253.000 no mundo inteiro. Ou seja, uma progressão de aproximadamente 6 vezes no número de óbitos e de mais de 15 vezes no número de casos. Esse é o contexto que nós estamos nos deparando hoje em dia e que realmente chama a atenção de cada um de nós e cada um de nós tem uma história para contar em relação a essa pandemia, né? Naquela época, em uma matéria do Estadão, em 1º de 2020, dizia que a OMS já chamava a atenção que o Brasil ainda não tinha atingido o pico da pandemia e que a situação iria se complicar muito, o que foi, infelizmente, se confirmou. As questões que a gente tinha naquela época sobre a Covid-19, no final de junho, diferenças temporais, qualidade de informação, assimetria da informação, subnotificação de casos, óbvio, confinamento, suas consequências, falso dilema economia-saúde. Achava-se que não, pode ser que morram algumas pessoas, mas não podemos liquidar a economia. Cada vez mais sabe-se que isso é um falso dilema e que se a saúde não for tratada, a economia não alavanca. Se o Brasil continuar com 1.000 óbitos por dia, qual será o estrangeiro que virá fazer turismo no Brasil? Quem colocará dinheiro, investimento? Quem abrirá uma nova fábrica? Quem abrirá uma nova rodovia? Começará uma grande obra civil? Quem abrirá uma indústria? Quem abrirá uma franquia, um novo negócio? Então, tudo está muito prejudicado se nós não cuidarmos da saúde, né? Então, agora, no contexto atual, eu vou fazer brevemente algumas comparações na pandemia da Covid-19, o Brasil em relação ao resto do mundo, depois o estado do Rio de Janeiro versus o Brasil, depois o município do Rio de Janeiro e, particularmente, o bairro de Copacabana, que é onde a Clinimex está instalada, né? O Brasil sempre foi um país muito diferente dos outros, em todos os aspectos. Alguns por bem, mas muitas vezes por mal. O Brasil talvez seja o único país, eu desconheço outro, certamente do tamanho, da dimensão, da importância geopolítica do Brasil, nenhum outro, cujos dados oficiais
não são dados oficiais, são dados obtidos por um consórcio de veículos da imprensa. O Ministério da Saúde perdeu a credibilidade e não é mais uma fonte usada nem pelos indicadores internacionais, nem pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nem pelo Our World Data, nem pelo World Meters, nem pela Johns Hopkins. Ninguém mais usa os dados do Ministério da Saúde no mundo afora. Só usa o dado do consórcio de veículos de imprensa. Isso mostra, isso é uma situação extremamente inusitada, e quando essa história for contada lá no futuro, vai ser realmente muito, muito peculiar esse aspecto. Né? Eu já coloco dados de hoje, de 1 hora atrás, e a melhor fonte para atualizar a informação é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. É daí que o consórcio tira a sua informação, porque do Ministério ela não é confiável. Então, eles me informam que a gente, infelizmente, novamente passou de 1.000 óbitos, 1.210 óbitos nas últimas 24 horas, já passamos de 226 mil óbitos, e por aí vamos. Mas uma das coisas que me chama mais atenção é que a taxa de letalidade, ou seja, percentual de pessoas que tiveram Covid e que vieram a falecer, são 2,4%. Isso é maior do que quase todos os países do mundo. A grande maior parte dos países convive na faixa de 1%. 1,2%, 1,3%, às vezes 0,8%. Pouquíssimos países no mundo têm uma taxa de letalidade de 2,4%. Isso chama muito atenção e fortemente indica que há uma subnotificação importante na testagem. Por exemplo, quando se fala de testagem, tem pessoas que já fizeram 10, 15 testes. Tem muita gente que nunca fez nenhum. O que se está calculando como teste? Se somos 10 testes da mesma pessoa, tudo isso é muito nebuloso no Brasil. Né? E os dados mostram que a nossa média móvel já vem se mantendo acima de 1.000 casos óbitos por dia, já há alguns dias. E se vocês olham o conceito de semana epidemiológica, eu vou passar aqui com o mouse, o que ele mostra, a média, é o número de casos em uma dada semana. Nós tivemos um pico aqui em julho, depois fomos gradativamente caindo esse pico, chegamos a um ponto quase de 500 casos por dia, e aí começaram as aglomerações, festividades, viagens, novas cepas. Estamos, talvez, essa semana, vamos fazer o pior semana de toda a história da pandemia no Brasil. A curva é claramente ascendente, a média móvel dia a dia também mostra isso, então nós temos um cenário muito, muito difícil. Chama também para mim a atenção que a taxa de mortalidade no Rio de Janeiro é muito mais alta que a do Brasil. Vamos voltar a ver atrás, a do Brasil é 107,7, agora a do Rio de Janeiro é 173,8. Nós, em termos de Brasil, estados brasileiros, a gente só se equipara ao Amazonas, que tem em termos de 185. A maioria dos outros estados está muito mais abaixo, vários deles estão abaixo de 100 óbitos por cada 100 mil habitantes. Esse valor do Rio de Janeiro já significa um número muito, muito grande de pessoas acometidas. Né? E essa tendência do Rio de Janeiro continua assim. Mas o que me chama muito a atenção é quando a gente olha essa tabela de número de casos e número de óbitos, você vê que o estado do Rio de Janeiro é o 7º em número de casos, mas é disparadamente o 2º em número de óbitos. Porque no Rio de Janeiro nós temos uma letalidade de quase 6%, quando a média nacional é 2,5%, que já é alta. Por exemplo, Santa Catarina tem o mesmo número de casos que o estado do Rio de Janeiro, com a população muito menor, e só teve 6 mil óbitos. Isso é o correto, mais ou menos. Né? Do ponto de vista epidemiológico, 1% das pessoas que pegam Covid acabam falecendo. E no Rio de Janeiro nós temos 6%. O Rio Grande do Sul não tem isso, Paraná não tem isso, Bahia, que tem mais casos que o Rio de Janeiro, tem 1/3 dos óbitos do Rio de Janeiro. Então, isso chama muito a atenção. E é importante avaliar isso para entender o cenário epidemiológico, o cenário sanitário da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Em comparação com o mundo, essa comparação com o mundo ficou muito facilitada por esse The Lowy Institute, que é um think tank australiano, que é uma instituição privada, uma ONG, que tenta ver coisas do mundo. E ela fez uma análise muito interessante da performance da Covid. Isso foi reportado até no Jornal Nacional. Eu vou mostrar alguns dados que não foram comentados lá, que eu acho muito interessante.
Muitas vezes se fala que o Brasil é um país grande, por isso também é muito mais difícil de controlar, porque numa Finlândia, numa Noruega, seria muito mais fácil de controlar, porque são países com menos habitantes. O que mostra a evolução da pandemia? Países de score pequenos, a escala vai de 0 a 100. Tiveram um resultado pior do que os países grandes. Desculpem, tiveram um resultado melhor do que os países grandes. Então, 56 é um score mais alto, países médios 57, mas vejam que esse é o score médio ao longo de toda a pandemia. No momento, está praticamente todo mundo muito uniforme. Então, o Brasil ser um país grande, tem um score menor, sim, mas não era para estar tão menor, tão pior do que os outros. Em relação ao grau de desenvolvimento econômico, será que os países mais desenvolvidos economicamente performam melhor? Não. Atualmente, tanto desenvolvido como subdesenvolvido estão performando igual. Já houve momentos muito diferentes, que os países mais avançados performaram melhor. Agora estão mostrando uma queda muito grande, especialmente por causa dos países europeus. Né? Em relação ao sistema político, se é um regime autoritário, um regime democrático, também não faz muita diferença hoje em dia. Então, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo afundando por igual. Né? Alguns afundaram menos antes, outros afundaram mais. Como foi gerado esse momento? Né? E aí você vê o ranking de 98 países, na escala de 0 a 100, os países que melhor performaram, alguns desses, como Tailândia e Vietnã, têm populações também bastante grandes, entre 70 e 100 milhões de habitantes. É o caso diferente da Nova Zelândia, que é muito pequena, mas quando a gente vê a posição do Brasil, o Brasil é o país que pior performou no mundo. Numa escala de 0 a 100, nós tiramos 4,3. Ou seja, numa prova de 0 a 10, nós tiramos menos de meio ponto. Nós somos o país com pior rendimento no mundo, próximo a outros latinos e os Estados Unidos, que ninguém tem dúvida que também está performando muito mal. Nós conseguimos ser muito pior em score, por exemplo, do que a Bolívia, do que Bangladesh, do que outros lugares muito, muito pobres. Então, isso aqui é uma coisa inexplicável do ponto de vista do bom senso. Alguma coisa está muito errada. Né? E aí, quando a gente olha, esse diapositivo eu acho muito interessante, porque ele pega a população do mundo, pega a população dos Estados Unidos, pega a população do Brasil para alguns campos. Número total de casos, novos casos, mortes totais, novas mortes nas últimas 24 horas, né, o dado de anteontem. E o que vale mesmo, o que é mais interessante, é proporcionalizar essas informações. Ou seja, qual é o número de casos por 1 milhão de habitantes? Qual é o número de mortes por 1 milhão de habitantes? Qual é o número de testes por 1 milhão de habitantes? E vejam que o Brasil não só tem muitos casos, 3 vezes mais do que o mundo em geral, e tem uma mortalidade mais do que 3, quase 4 vezes maior do que o mundo como geral. E, em termos de teste, não há essa informação como um todo, mas o Brasil está na posição 113 do ranking mundial. Testamos muito pouco e testamos mal. E aí tem um epidemiologista gaúcho, muito competente, o Pedro Alau, que foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, e que ele fez um cálculo muito interessante. Vamos fazer uma regrinha de 3. Mortes do mundo para 1 milhão de habitantes. O Brasil tem 213 milhões de habitantes. Quanto seria X? X no Brasil seria 61 mil mortes. Mas nós estamos, nesse dia aqui, estávamos com 225 mil. Ou seja, nós tivemos 163.940 mortes que poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse performado na média mundial. Agora, nós tradicionalmente temos o melhor programa de imunização, nós temos um SUS que é capilarizado pelo Brasil inteiro, nós temos ampla experiência em vacinação, nós somos produtores de vacina, tudo isso era para nos colocar numa posição muito melhor do que a média mundial. Então, esse é o dano da maneira como foi abordada a questão da pandemia e a conduziu a pandemia no Brasil. E com os nossos vizinhos? Olha o que acontece com o Uruguai. Vamos novamente olhar as proporções. O Uruguai tem 8 vezes menos mortes do que o Brasil. E quem são os vizinhos do Uruguai? Brasil e Argentina, que estão em má situação. Ou seja, não dá para dizer que o Uruguai é porque está mais ao sul, porque o Rio Grande do Sul tem muito mais mortes que o Uruguai. E a Argentina mais ao sul, pior ainda. Então, o que está acontecendo? Fechou as fronteiras. Ninguém entra
nesse esquema aí. Não é possível a pessoa entrar, né? E aí, como é que a gente faz para saber a situação da Covid no município do Rio de Janeiro? Ela é literalmente escondida. Olha o nome do site onde eu consegui descobrir essas informações. Não é fácil. E lá no site você vê que no município do Rio de Janeiro, nós temos 17.254 óbitos, com uma população de 6 a 7 milhões de habitantes dentro do município. É uma enormidade. E quando eu clico no bairro Copacabana, 580 óbitos em Copacabana para seus 150 mil habitantes. Nós somos o epicentro do ruim do mundo na pandemia, o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Nós temos uma taxa de mortalidade por 1 milhão em Copacabana, que é 10 vezes maior do que a média mundial. Bom, posto isso, você já ouviu falar de long Covid-19? A long Covid-19, muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas eu conheço muita gente que teve Covid e não teve nada. Cada vez mais a gente sabe que existe a long Covid-19. Pessoas até que tiveram cursos assintomáticos ou de baixa complexidade, considerados leves, infelizmente alguns deles evoluem com a síndrome complexa chamada long Covid-19, nem temos nome em português ainda. E que um artigo ontem mostrou 50 sinais ou sintomas que podem aparecer. Ou seja, tudo pode dar errado no pós-Covid. Nós estamos atendendo alguns clientes na clínica com long Covid-19. E quais são os principais? Fadiga, dor de cabeça, distúrbios de memória, depressão, perda de paladar, sudorese inexplicada, queda de cabreira. Ou seja, o vírus da Covid-19, o vírus, né, que causa a Covid-19, ele pode danificar quase todos os nossos órgãos do corpo humano. Então, é uma doença importante, é uma doença perigosa, é uma doença para a qual não existe tratamento precoce. Não existe tratamento precoce. Temos que deixar isso bem claro. Todos os organismos internacionais pensam assim, a Anvisa pensa assim, e a maioria dos médicos da cidade do Rio de Janeiro pensa assim, né? Então, vamos pensar em proteger as pessoas. E quais são as projeções mais recentes, já que eles acertaram tanto, comecei a olhar as projeções mais recentes. Eles imaginam que nos próximos 90 dias, o Brasil vai ter pelo menos mais 55 a 60 mil mortos. Isso se comportar bem, porque no cenário pior, nós vamos para 300 mil mortos no dia 1º de maio, dia do trabalho. Então, o que vai acontecer? Como é que a vacina vai entrar nessa questão? A vacina é a solução? Como é que nós vamos ver isso? Então, até que a vacina possa fazer efeito, é fundamental trabalhar no tripé. E qual é o tripé? Uso de máscara, distanciamento físico, higienização das mãos e da face. E aí, vamos ver como é que o Brasil sai na questão da máscara. Até que a gente não sai muito mal. Algumas partes do Brasil se saem até bem. Então, quanto mais escuro, melhor se sai. Isso quando vai para a rua. Em algumas regiões do mundo, esses índices são muito altos. Na parte central, na parte mais populosa do Canadá, em alguns países da Centro-América, no México, a Europa toda é toda escura, se usa muito. Alguns países aqui dessa região se usa muito mais. Alguns países da própria África estão cuidando disso muito bem. Essa região toda, o Japão cuida muito bem. A Ásia, no geral, toda se cuida, mas ainda há regiões em que essa cobertura é muito insuficiente. Isso aqui, por exemplo, corresponde a 40%, 50%. Nós precisamos, pelo menos, 95% da população usando máscara. Se 95% da população usasse máscara, isso salvaria mais vidas do que uma vacina, mesmo quando a vacina estivesse funcionando muito bem. E aí eu vi essa matéria ontem, me chamou a atenção, no jornal Estado de Minas Gerais, Estado de Minas, que é chamado. Janeiro foi o pior mês da pandemia em Minas e no Brasil. E olhem a praia de Copacabana. Parece que nós estamos num cenário de verão típico, em que não está acontecendo nada. E aí você vai para o outro lado do mundo, você vai, por exemplo, para a Austrália, 2 milhões de australianos foram colocados em lockdown porque surgiu um caso de Covid.
Não é porque surgiu um óbito, teve um óbito, não. Porque uma pessoa foi identificada, 2 milhões de pessoas em Perth ficaram em lockdown, a cidade fechou. Ou seja, isso é uma política séria de combater a pandemia. Então, temos erros em várias esferas e a população ajuda muito pouco, ou ajuda quase nada. Né? Então, um caminho importante que está se abrindo é o caminho da vacinação. E esse caminho agora que eu vou passar para os meus parceiros, Cristina, Cláudia Lúcia e João Felipe. Olá, boa noite a todos. Acho que eu estou com o meu vídeo ainda desligado. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Então, deixa eu tentar agora só compartilhar a minha imagem. Ok. Bom, a gente organizou uma apresentação para falar sobre a vacinação contra o Covid-19. Então, a gente vai fazer uma breve exposição e vai falar mais sobre, depois, fazendo um jogo de perguntas e respostas, eu acho que são as perguntas mais comuns que a gente tem recebido, inclusive que a gente tem tido também, e a gente sempre procurando buscar informações sobre isso. A gente agora vai trazer essas respostas, algumas das respostas para vocês, né? Então, antes de começar a falar sobre as vacinas propriamente dita, eu achei importante a gente trazer quão importante é a vacinação no mundo como um todo. Então, existe um documento da Organização Mundial de Saúde que fala sobre 6 pontos estratégicos, 6 objetivos estratégicos para que a vacinação dê certo, não só no país, não só numa região, mas no mundo, né? E o que a gente está vendo agora em relação a essa pandemia, que tem que ser uma coisa que não surja só em um país ou uma determinada região. Então, quais são esses 6 pontos? Eu comecei os pontos de trás para frente, então vocês vão ver que está 4, 5, 6, depois eu vou apresentar 1, 2 e 3, e isso tem um objetivo, né? Então, eu vou tentar ir um pouco mais do macro e depois para o micro, para que a gente possa entender qual é o nosso papel em relação à vacinação, como a gente pode ajudar e por que a gente se vacinar ajuda o mundo como um todo. Então, falando mais da parte macro, primeira coisa, um dos objetivos estratégicos é que a gente tenha sistemas de imunização estruturados, né, bem estruturados. Isso é uma parte fundamental para que o sistema de saúde funcione bem. E como o Cláudio já falou antes, nós temos esse sistema que é o PNI, né, o Programa Nacional de Imunizações, que já foi formado há bastante tempo, já desde 1973, existe uma malha grande, ele atinge uma grande parte da população, né? Então, como o Cláudio já tinha colocado, é tudo realmente para dar certo. Mas para que isso dê certo, e lembrando que esse PNI, esse programa, ele é reconhecido mundialmente. Então, não é uma coisa que realmente é bastante importante do nosso Sistema Único de Saúde, tá? Mas que, obviamente, para esse sistema também funcionar, é interessante, é importante que esses programas de imunização tenham acesso a financiamento adequado. E nós sabemos que, infelizmente, o nosso sistema de saúde vem sofrendo gradativamente, cada vez um sucateamento, digamos assim, né? Cada vez menos dinheiro, e isso, obviamente, é um problema na hora que nós precisamos mais desses programas, como é o que está acontecendo no momento. O objetivo estratégico 6 seria a importância da pesquisa, né? Pesquisa nacional, pesquisa regional, pesquisa global, e não só isso, a interação entre os países, a interação entre as regiões para fazer nas pesquisas. Então, visando sempre ter inovações e maximizar os benefícios da imunização. E o que nós vemos agora, sim, nós estamos vendo quão importante é nós termos instituições públicas boas, como a Fiocruz, como o Instituto Butantan. Então, agora que a gente, né, infelizmente, agora que algumas pessoas só estão percebendo quão importante é isso. E aí vamos passar para aqueles pontos chaves 1, 2 e 3, mais falando do indivíduo, né? Então, primeiro que a imunização deve ser uma prioridade em todos os países, em todas as regiões, em todos os estados, em todos os municípios. Enfim, isso tem que ser uma prioridade como um todo. A gente tem que tentar isso é muito importante para a saúde da população, tá? E os indivíduos e as comunidades têm que entender qual é o valor das vacinas e têm que exigir a imunização, porque isso não é apenas um direito de cada cidadão de se proteger e tentar não ter determinada doença, mas também uma responsabilidade, né, dentro de uma sociedade.
Porque os benefícios da imunização, e aí chega nesse ponto 3, eles não são só daquele indivíduo, mas eles são estendidos para todas as pessoas. E eu acho que esses 2 últimos pontos é que são pontos chaves, que a Cláudia vai falar agora um pouquinho sobre a parte de imunização de rebanho e vai explicar como que um indivíduo se imunizando, ele pode transpor isso como benefício para todas as outras pessoas. Cláudia, com você. Ok, eu estava muda aqui. Olá, gente, boa noite, né? Então, vocês já escutaram o termo, né, imunidade de rebanho, né? Na verdade, esse termo surgiu lá no início da pandemia, né? E ele foi mal colocado naquele momento, porque a imunidade de rebanho se refere mais à questão da vacinação em si, né? Então, o que é a imunidade de rebanho, né? É quando a gente alcança o número de indivíduos que estão imunes a doenças, e isso é capaz de desacelerar a transmissão da infecção, né? E fazendo com que o risco de pessoas suscetíveis fique bastante reduzido pela presença de pessoas imunes próximas a ela. Bora, Cris. Pode ir. Você que tem que passar, né? Isso, então, aqui um exemplo que fica bem bacana da gente ver, né? Aqui são várias, em cada quadradinho está o percentual de pessoas vacinadas, né? Quem está vacinado está em verde, a pessoa suscetível está em azul. E se você inclui alguém doente, né? Aquela seta vermelha mostrando o pontinho vermelho ali no meio, né? Dependendo do número de pessoas que estejam vacinadas, né? Que no primeiro quadrado ali a gente não tem ninguém vacinado, 0% vacinado, versus o último quadradinho aqui no canto inferior direito, onde a gente tem 95% do campo vacinado. E se a gente passa algum tempo, pode ir, Cris, o resultado vai ser exatamente esse, né? Quer dizer, aonde as pessoas foram, onde aquela população foi pouco vacinada, né, o número de doentes aumenta absurdamente, enquanto que quando você tem o maior número de pessoas vacinadas, você reduz bastante a infecção, né? Porque o vírus quer encontrar um hospedeiro, né? Se ele só encontra pessoas imunizadas do lado dele, ele não tem para onde ir e ele morre. E isso é a forma da gente acabar, da gente desacelerar com a doença, né? Pode ir, Cris? Então, desde o início da pandemia, já se começou a correr atrás das vacinas, né? Quer dizer, já existe no mundo inteiro várias plataformas de produções de vacina, né? Então, o fato dessas vacinas terem saído tão rápidas não é para a gente gerar nenhuma desconfiança, é porque a tecnologia já está muito avançada, né? E em muitas situações eles apenas trocaram o vírus de lugar, né? Pegaram o coronavírus e colocaram ali naquela plataforma para poder desenvolver aquela vacina que eles já vinham desenvolvendo para outras viroses, né? Então, várias vacinas entraram no mercado, né, em estudo, né, ainda existem vacinas novas surgindo, né, a partir de estudos inicialmente experimentais, né, e algumas conseguindo chegar numa fase mais final. Então, hoje a gente tem na situação no mundo que a gente tem cerca de 10 vacinas que já foram aprovadas, algumas aprovadas apenas em uso emergencial, né, e aí a gente vai estar vendo um pouquinho delas. Pode ir, Cris? Né, as principais vacinas que estão autorizadas a nível mundial, e aqui destacada com essa seta vermelha, as 2 vacinas que nós, Brasil, temos atualmente, né, que é a vacina da Oxford AstraZeneca, né, que a gente vai estar falando rapidamente a seguir, e a vacina da Sinovac, né, conhecida como a Coronavac, né. Outras vacinas foram distribuídas também pelo mundo como um todo, né. Aqui a gente pode estar vendo nesse mapa que nem todos os países têm todas as vacinas disponibilizadas, muito pelo contrário, né? Alguns países estão com 2, 3 vacinas autorizadas, né? Dependendo da sua estratégia né, que foi traçada ali na compra da vacina, na reserva da vacina, né, na própria produção da vacina, né? Então, o Brasil, como vocês estão vendo ali, nós temos as 2 vacinas autorizadas, né? Ok, pode ir. Né? E como que a vacina funciona, né? Quer dizer, com essa vacina para a Covid-19, a gente teve também essa modificação, digamos assim, né? O aparecimento de outras tecnologias na produção da vacina, que não a que a gente tanto conhecia, que era o vírus inativado, o vírus morto, né? Então, agora a gente teve uma novidade, né? Que é a vacina do RNA mensageiro, uma vacina nova, uma vacina genética, né? Que foi desenvolvida pela Pfizer e pela Moderna, né? Que foi a primeira vacina aprovada no mundo, as primeiras vacinas foram feitas com ela, na Europa e nos Estados Unidos, né? E é uma vacina do RNA mensageiro, né? A gente vai olhar rapidamente aí. Nós temos um outro exemplo, então pode ir, que já respondendo a vacina, pode ir para frente, né? Que a gente já mostra a vacina. Pode ir mais um, por favor, Cris.
né? Para falar da vacina, então, do RNA mensageiro, né? Que é a vacina da Pfizer, BioNTech, e também da Moderna, são duas vacinas diferentes, né? Que é essa tecnologia nova, que utiliza o RNA mensageiro, e aí já desmistificando, né? Que ela não mexe em nada no nosso DNA, ela entra na nossa célula, mas ela não entra no núcleo da célula, ela apenas o RNA vai lá levar uma partícula viral, né? Que é a proteína S, a proteína spike, que é a proteína que é que gera, né, a agressividade do vírus no nosso corpo, que vai poder gerar uma resposta imune para ela, e ele simplesmente vai lá dentro da célula levar essa partícula para que o nosso corpo responda de uma forma positiva àquele estímulo ali e crie anticorpo para combater a doença, né? Uma limitação dessa vacina é que ela requer um armazenamento a menos de 70 graus, né? A vacina da Moderna já está com uma necessidade de uma conservação numa temperatura não tão baixa, né? Menos 20 graus, mas mesmo assim isso, sob o ponto de vista de logística, é um pouco complicado, né? Porque você precisa de ter recipientes para estar conservando e armazenando essas vacinas, e esse foi um dos motivos também dela não ter conseguido se espalhar ainda pelo mundo afora, principalmente falando de Brasil, né? Um outro detalhe é que, até por ela ser a primeira a ser usada, que começaram a aparecer alguns efeitos colaterais, e muitas pessoas ficaram muito assustadas com isso, ela realmente tem um risco maior de uma anafilaxia, mas mesmo assim esse risco é extremamente baixa, mas ele é maior do que das outras vacinas. Mas já tem até orientações de como driblar isso, né? Porque já foi visto que a maior parte desses efeitos acontece nos primeiros minutos, na primeira meia hora, mais precisamente nos primeiros 15 minutos após a infusão da vacina. Então, aqueles indivíduos que têm uma história de anafilaxia, de alergia, é só permanecer no local e passando esse tempo, né? Mas a gente não tem nem autorização para o uso dela, nem temos disponibilidade dela no Brasil, né? Então, vamos partir para as outras duas vacinas que a gente tem condição, né, que a gente tem, né? Então, essa, que é da Oxford, AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, né? A Fiocruz fez uma parceria com eles na produção dessa vacina. Ela é uma vacina de vetor viral não replicante, isso é, eu estou chamando aqui ela de cavalo de Troia, porque ela funciona mais ou menos assim. Ela pega um adenovírus, que é um vírus de uma gripe boba, né? Que é inofensiva para o nosso organismo, não é nem gripe, né? Um adenovírus, mas que não gera nenhum sintoma para a gente, e dentro desse adenovírus ele leva essa partícula S, né, essa partícula que gera uma resposta do nosso organismo, né? E aí esse vírus vai, né, esse adenovírus, esse vírus inocente, entra no nosso organismo, levando esse pedacinho do vírus que é o que gera a resposta imune, e com isso ele vai dar uma resposta do nosso sistema imunológico para reagir àquela doença, né? Essa vacina, também chamada de Shadox, né, o nome dela, né, ela precisa de ter 2 doses, né, a grande maioria das vacinas que foram desenvolvidas estão precisando de 2 doses, e o intervalo entre elas é de 12 semanas, né, quer dizer, 3 meses aí entre a primeira e a segunda dose, tá? E não há contraindicação na população idosa, né? Em determinado momento, houve alguma especulação em relação a essa vacina e o idoso, né, dizendo que, na verdade, eles só tinham testado com pessoas até 55 anos, mas isso foram os primeiros trabalhos, né? Já tiveram outros trabalhos com população brasileira, com população da Inglaterra, com população da África do Sul, em que estudou-se pessoas com mais idade, porque no início era até 55 anos, depois expandiram até 69 anos e depois expandiram sem data final, né? Entendeu? Para todos os idosos, com resultados semelhantes no grupo de idosos e nos grupos mais jovens, né? Mostrando que é seguro e que provoca a resposta imune também no idoso, né? Então, essa é a vacina da Oxford, né? É a vacina que atualmente está acontecendo nos postos de saúde, nas clínicas da família, né? Então, todos vocês, né, acima de 75 anos, serão vacinados esse mês, e possivelmente com essa vacina, não posso afirmar exatamente, mas essa é a vacina que estava acontecendo nos postos de saúde, né? A notícia hoje é que o calendário, até o João vai mostrar depois que o calendário já está adiantando, né? Porque chegaram-se novas doses de vacina no Rio de Janeiro, mas então não sei como é que vai ser essa distribuição, se por acaso vai ter também a outra opção de vacina, que é, pode ir, Cris?
que é desculpa, pode voltar aquela lá, né? Não falamos da eficácia, né? A eficácia total da vacina da AstraZeneca é dita de 70,42%, isso é, ela evita que a gente apresente sintomatologia da doença, né? Da doença, a sintomatologia da doença em 70%, né? Aproximadamente, né? Então, isso significa que você ainda pode pegar a Covid, sim, depois de ter vacinado, mas a sua chance diminui significativamente e de ter casos graves diminui quase que completamente, né? Quer dizer, não houve relatos de casos graves nem de morte no grupo que fez o uso da vacina comparado com o grupo controle, né? E aí tem a outra vacina, que é a Coronavac, né, que foi uma parceria do Butantan com a indústria farmacêutica chinesa, a Sinovac, né, que fizeram uma parceria lá no início, né, com transferência de tecnologia, onde a gente importa o insumo farmacêutico e a produção vai ser feita aqui no Brasil. As primeiras doses que a gente recebeu já foram, né, envelopadas por eles, já chegaram prontas, mas agora as doses da Coronavac que estão chegando ao mercado já são doses feitas pelo Brasil, né? Utilizando o material trazido da China e produzindo aqui, né? Essa é uma vacina com uma tecnologia conhecida, que é o vírus inativado, é a vacina que a gente mais toma na vida, né? Vacinas de gripe, de pertussis, de coqueluche, enfim, de outras vacinas que são usado o vírus inativado, isso é, o vírus incapaz de contaminar e adoecer a gente, mas capaz de gerar uma resposta imunológica no nosso corpo, né? Essas vacinas têm poucos efeitos colaterais e ela também precisa de 2 doses, e o intervalo de doses para a Coronavac é menor, ele é dito de 14 a 28 dias, mas a bula da Coronavac tem dito que o 28 dias seria o melhor período mesmo de intervalo, né? Então, agora a gente tem 15 dias que as pessoas começaram a vacinar com Coronavac, e vão ver quando é que o governo vai estar realmente marcando esse retorno para ela, se com 15 dias ou se com um mês, que seria o prazo até mais indicado. Essa vacina, ela foi distribuída inicialmente, como foi a primeira vacina aprovada pela Anvisa, as 2 foram aprovadas, não foi a primeira que teve mais disponibilidade de aplicação, elas foi dado preferência para os grupos prioritários, né, que são os profissionais da área de saúde, da linha de frente, né, e os idosos que estavam em casa de longa permanência, né? Então, a Coronavac foi distribuída principalmente nos hospitais e nas instituições de longa permanência, né? Então, dependendo de onde você está, né? Então, por exemplo, comentando, tem amigo meu que tomou Coronavac e tem amigo meu, né, da área de saúde, né, que tomou a da Oxford, dependendo de onde eles estavam, né, a vacina que estava disponível ali para eles, né? Pode ir, Cris. A Coronavac fez uma classificação de eficácia, um pouquinho diferente das outras, onde ela distribui, ela coloca melhor a presença de quadro muito leve, né? E aí ela protegeu as pessoas em 50,4%, né? 50,4%. Isso é colocado como eficiente, sob o ponto de vista de vacinação, né? A gente olhando o número parece que, poxa, mas só 50%, é quase que uma chance de posso adoecer ou não posso adoecer, mas assim, é importante a gente falar que a eficácia das vacinas não está dando para a gente comparar a eficácia de cada vacina uma com a outra, porque a metodologia que eles utilizaram para analisar a eficácia foi diferente de uma para outra. Então, por exemplo, no caso da Coronavac, além deles terem usado a população, era uma população muito exposta ao vírus, né? Eram profissionais de saúde da linha de frente, né? Foram os voluntários da Coronavac, ela foi muito rígida na apresentação de sintomas. Então, a presença de um sintoma sugestivo de Covid já fez eles buscarem a doença, né? E isso deu uma eficácia para elas de 50% para casos leves, né? De 70%, arredondando aqui, 78% para precisar de algum atendimento médico e 100% de chance de não ter caso grave, de caso internado, de caso de intubação, né? Que é o que mais nos preocupa, na verdade, né? Quer dizer, pegar um quadro leve, né? Pode acontecer, mas não é crítico, né? O crítico é a gente vir a complicar, precisar de uma internação, precisar de uma intubação, né? Ou complicar com uma long Covid e tudo mais, né? Pode ir, Cris?
Bom, aquelas são as vacinas que a gente tem, né? Quer dizer, a que a gente tem no Brasil hoje são essas duas, né? A Coronavac e a Oxford, né? Existem outras vacinas que já estão sendo aprovadas, né? Uma delas também é aqui em Brasil, que é a da Janssen, né? Que é uma vacina também de vetor viral, né? Quer dizer, também está levando partícula do vírus para dentro da célula para que estimule a produção de anticorpos. E a grande vantagem da Janssen é que ela é dose única, né? Essa, no meu entender, é uma grande vantagem. A eficácia dela está sendo dita em torno de 66%, e ela também está sendo feita em parceria com a Fiocruz e com outras instituições, mas ainda não, ela assim, acabou de acontecer a fase 3 dela, né, que é a fase do estudo clínico mesmo, onde mostra a eficácia da vacina, mas ela ainda não deu entrada para autorização na Anvisa, ainda não sabemos como vai ser essa negociação, isso é, se vai ter ou não vai ter, né? Nós temos um cliente nosso que foi voluntário da vacina Janssen, né? Achei bem bacana. Ele ainda não sabe o resultado, ainda não sabe se ele tomou placebo, se ele tomou vacina, né? Mas fez vários exames, né? E a Novavax também foi uma vacina agora também recém-liberada, né? Também baseada em proteína viral, uma vacina também americana, também com uma boa eficácia e que também que se cogitou de ter aqui no Brasil, mas ainda não entrou-se como chama? Com pedido na Anvisa para uma autorização, né? Porque, como vocês sabem, como vocês entenderam aí através do jornal, é preciso ter autorização da Anvisa para que a gente possa estar ministrando a vacina para a população, né? E hoje teve uma novidade, que eles vai falar aí da novidade, que é da Sputnik, né? Pois é. E aí, Cláudia, só complementando uma coisinha sobre essas duas também, é que a gente questiona muito a questão das novas variantes, né? Como é que vai ser com essas variantes que estão aparecendo no mundo? Será que essas vacinas vão ser eficazes ou não vão ser eficazes? E essas duas que a Cláudia acabou de apresentar já vão contemplar dados sobre isso na população onde elas foram testadas, né? E aí, falando sobre a Sputnik um pouquinho, acabou de sair, isso saiu hoje, né, para vocês darem uma olhadinha, saiu na revista Lancet, o estudo de fase 3, agora dia 2 de fevereiro, e mostrando que essa vacina da Sputnik é eficaz, tá? Então, mostrou a interpretação, no final das contas, foi uma eficácia acima de 90%, né? E foi bem tolerada em uma coorte grande. Então, a amostra populacional que eles pegaram foi bastante expressiva. Então, quase 15 mil pessoas receberam a vacina, quase 5 mil pessoas serviram de comparação recebendo o placebo. E é interessante também a gente olhar que eles incluíram pessoas acima de 60 anos, né? Então, dividiram, inclusive, em relação à faixa etária, tá? Então, trazendo para vocês, a gente espera que seja mais uma opção aqui para a gente, quem sabe, em breve, né? E para o mundo como um todo. E aí, agora, a gente queria continuar fazendo essas perguntas e respostas. A gente vai tentar ser um pouquinho mais objetivo também, agora sem muita parte da teórica, né, da teoria. Mas, por exemplo, uma pergunta que aparece muito: eu já tive Covid-19, eu posso vacinar, eu devo vacinar? E a resposta é sim, você deve vacinar, tá? Você pode e deve vacinar. Mas quanto tempo depois? E aí, as recomendações atuais todas têm se falado que se aguarde 4 semanas após o seu quadro de Covid, tá? Mas todos estão recomendando que sim, você deva vacinar, até porque a gente não sabe ainda quanto tempo a gente fica, cada um, né, individualmente, a pessoa mantém a imunidade, se é que ela de fato adquiriu imunidade contra esse novo coronavírus após a doença. Uma outra pergunta: eu já tomei a primeira dose da vacina e peguei o Covid-19. Isso pode acontecer? Será que é uma reação da vacina? A princípio, não. Isso pode sim acontecer. Então, como a Cláudia falou anteriormente, a grande maioria tem recomendado 2 doses da vacina, né? Essa da Janssen talvez venha aí com uma dose, que vai ser um grande avanço, vai ser muito bom, se isso for possível, mas a gente, após a primeira dose, a gente demora um tempo para, de fato, adquirir a imunidade. Algumas pessoas falam em 14 dias, pelo menos, mas isso também é variável. Mas, enfim, a questão é que logo depois não só você não tem ainda, na primeira dose, uma imunidade suficiente para talvez não pegar, não adquirir a doença, mas também ela vai demorar. Então, isso pode sim acontecer, tá? E não, a princípio não é uma reação colateral da vacina. É de fato que você pegou o coronavírus porque você não tinha imunidade suficiente para não adquirir a doença.
Agora a Cláudia vai falar um pouquinho em relação a essa questão das 2 doses. Tem que tomar as 2 doses da mesma vacina ou posso tomar de vacinas diferentes, Cláudia? Não, é fundamental que seja da mesma vacina, tá? Primeiro porque são tecnologias diferentes, né? Então, não se sabe se você tomar uma vacina de um e outra vacina do outro, o que vai acontecer no seu organismo, né? Não se tem resposta para isso, porque não foi testado isso. Então, a recomendação é que fique atento à vacina que você tomou e fique atento para a segunda dose que você precisa tomar, principalmente porque os intervalos são diferentes, né? Então, aqui no Brasil, particularmente, se você tomar a Coronavac, um mês depois você tem que tomar a segunda dose. Se você tomou a da Oxford, 3 meses depois você tem que tomar a segunda dose da mesma vacina. Não pode trocar de vacina, né? Tá? Então, no intervalo, isso aí, né? Já falei, né? Ok, Patia? E há contraindicações para vacina, né? Será que eu posso tomar essa vacina? Eu sou uma pessoa alérgica. Então, primeira coisa, em relação à contraindicação à vacina, a contraindicação absoluta seria aquelas pessoas que têm alergia a algum componente da vacina. Então, é importante realmente vocês olharem se tem ao componente. Não, eu sou alérgico a ovo, eu tenho rinite alérgica, sou alérgico a algum corante. Não, isso não, mas se você tem alergia a algum componente de fato da vacina, isso sim seria uma contraindicação. Lembrando que essas alergias, elas normalmente acontecem alguns minutos após a administração da vacina, em geral em torno de 30 minutos, tá? Mas lembrando que é isso, são os componentes da vacina. Em relação à idade, crianças estão fora dos estudos, né? Elas não vão receber a vacina por enquanto, os mais novos, né, com menos de 18 anos também não, e os mais idosos, e a Cláudia acabou de falar, os mais idosos devem sim tomar. Inicialmente eles não foram incluídos, mas depois eles foram incluídos em outros estudos, e tem indicação que eles façam, que sejam administrados nessas pessoas a vacina, tá? Inclusive, justamente por eles serem também de grupo de risco, tá? Em relação à gravidez e amamentação, grávidas e as mulheres que estão amamentando, e eu me incluo nesse grupo, né? Estou amamentando meu filho ainda, também não foram incluídas nos estudos. A de Oxford na bula fala que não deve se dar nem na gravidez, nem durante a amamentação. A Coronavac libera para a amamentação, mas como um todo, a Sociedade de Pediatria se posicionou recentemente, foi semana passada, a favor da vacinação de lactantes, né? Então, que a gente deveria sim vacinar. Se houver dúvidas, obviamente, deve-se falar com o médico, com seu médico, conhece seu caso clínico para fazer esse tipo de decisão. Imunodeprimidos devem tomar. A questão em relação a imunodeprimidos é que eles não produzam a imunidade que uma pessoa normal, uma pessoa sem imunodepressão, vá produzir com as 2 doses da vacina. Então, essa é basicamente a dúvida em relação a esse tipo de vacina. Se o imunodeprimido vai, de fato, produzir a imunidade que as pessoas comuns vão produzir após as 2 doses das vacinas. Casos específicos, claro que sempre falar com o médico e pesar o risco-benefício de se tomar a vacina. Tomei a primeira dose da vacina, Cláudia, já estou imunizado? Não, na verdade, a resposta inicial não garante a eficácia observada nos estudos, é preciso 2 doses. Aí vai no próximo agora, no próximo slide, isso, então. Aqui a gente pode estar olhando os dados da Oxford, né, onde ele mostra as 2 bolinhas que eu rodelei aí, né? O 70,42 é a eficácia da vacina da Oxford depois da segunda dose. Após a primeira dose, você já tem alguma eficácia de 52% ali, mas quando a gente olha, né? Não botei a outra tabela que era muito número, fica mais confuso. Quando a gente olha a resposta de anticorpo, o que a gente observa na vacina da Oxford, né? Que 6 semanas após a primeira dose, você já começa a ter uma produção de anticorpo, né? Mas conforme vai passando o tempo, esse anticorpo vai diminuindo, e quando você toma a segunda dose 3 meses depois, é como se desse uma enorme vitaminada ali nos seus anticorpos, né? Então, vocês terem uma noção numérica, né? Começa com 8 mil, uma resposta de 8 mil anticorpos, vai caindo, quando está chegando próximo dos 3 meses, ele está com 5 mil de anticorpos, e aí você toma a segunda dose, aquilo ali vai para 25 mil, né? Quer dizer, então dá
uma turbinada grande a segunda dose, né? Então, por isso, é necessária a segunda dose para estar garantindo essa eficácia de 70%, no caso aí da vacina da Oxford AstraZeneca, mas na primeira dose você já tem algum grau de proteção, mas não é aquela proteção desejada, aquela proteção prometida, né? Então, é necessário que a gente mantenha todos os cuidados entre a primeira e a segunda dose e, possivelmente, depois da segunda dose também, até que a gente tenha segurança que essa pandemia reduziu, né? E aí eu vou aproveitar para só tirar uma dúvida que apareceu da Maria Isabel. Maria Isabel, obrigada pela pergunta. O que é imunodeprimido, né? Às vezes a gente fala e acha que é um termo super comum, mas de fato não é. Então, imunodeprimido são aquelas pessoas que têm alguma deficiência de imunidade, ou seja por alguma doença, ou então pelo uso de alguma medicação que tenha como objetivo ou tenha como efeito colateral a diminuição da imunidade. Então, por exemplo, pessoas que têm síndrome da imunodeficiência humana, HIV, são pessoas que têm o sistema imunológico deprimido, ou pessoas que tomem, por exemplo, doses altas de corticoide, algumas outras medicações, principalmente utilizadas em doenças reumatológicas, são medicações que podem fazer uma depressão do seu sistema imunológico, fazer com que ele não reaja adequadamente, e por isso que essa questão de tomar a vacina pode ser menos, a eficácia pode ser menor nessas pessoas, porque elas não têm um sistema imunológico saudável, digamos assim, e que responda ao estímulo que você esteja dando com a vacina. Isso vai ser uma outra perguntinha da gente, a gente já vai chegar lá. Tomei 2 doses da vacina, já posso deixar de usar máscara? Tá chegando aquela outra perguntinha. Então, por enquanto, não, tá? A gente nem chegou ainda nessa fase que as pessoas já estão tomando agora, né, no Brasil a segunda dose, vai começar, mas, então, a princípio, com uma dose só, com certeza não, mas 2 doses aí também ainda não, porque a gente não tem certeza ainda como é que essa questão de transmissibilidade, será que depois das 2 doses a gente, de fato, não está mais transmitindo para ninguém? A gente sabe que a gente não vai ter a doença, pelo menos as formas graves, mas será que na forma leve a gente continua transmitindo? Provavelmente não, tá? É isso que a gente tem, de fato, apostado, mas a gente precisa de mais tempo para ter essa certeza e aí sim poder deixar essas medidas de higiene mais básicas, incluindo as máscaras faciais, tá? E chegou a sua perguntinha, por quanto tempo eu ficarei imunizado? Também a gente não tem essa resposta. Hoje em dia a gente está trabalhando com 6 meses de imunidade. Então, quando você tem o Covid, você tem a doença, você fica imunizado por 90 dias, por 3 meses. Isso o que sabe, pelo menos por 3 meses. Mas já existem relatos de pessoas que ficaram imunizadas por um tempo, inclusive, inferior a isso. Com a administração da vacina, a gente está trabalhando com um tempo maior, de 6 meses, mas a gente precisa ainda de um acompanhamento a mais longo prazo para ter certeza de quanto tempo a gente fica imunizado. E possivelmente vai ser necessário que a gente faça essas vacinas de tempos em tempos, como acontece nas vacinas da gripe também, né? Então, é muito possível que a gente mantenha essa imunidade por um tempo maior que 6 meses, mas de repente menor que 1 ano, não sei dizer, e a gente precise tomar reforço de tempos em tempos. Cláudia, tomo anticoagulante, que é uma medicação que vários dos nossos clientes fazem uso. Eu posso tomar a vacina? Sim, pode e deve, com alguns cuidados, né? Como qualquer pessoa que toma um anticoagulante ou portadora de alguma doença da coagulação, ela tende a sangrar mais, como vocês veem, né? Qualquer batidinha no braço já fica aquele hematoma. Então, como a vacina é intramuscular, ela é dentro do músculo, né? Aquela agressão da agulha e da substância entrando pode provocar rompimento de vasos e fazer um hematoma ali intramuscular, tá? Então, o que está sendo preconizado para evitar isso é gelo no local, né? Então, quem está tomando anticoagulante já pode, né? O posto possivelmente tem, né? Uma conhecida minha tomando anticoagulante avisou e o posto botou o gelinho no braço dela antes, né? Mas por via das dúvidas, se quiserem, já leva seu gelinho ali para estar colocando uns 15 a 20 minutos antes de tomar a injeção e depois também uns 15 a 20 minutos para impedir que faça um hematoma ali. Mas não é nenhuma limitação a isso, ok? E tenho problemas de saúde, eu posso tomar a vacina. Então, inclusive, problemas outros que a gente não falou naquele slide anterior, né? Sou imunodeprimido, né? Tenho deficiência do sistema imunológico, eu sou grávida, enfim, estou amamentando.
outros problemas de saúde, a princípio, sim. Né? Então, os nossos clientes, 100% têm algum tipo de problema de saúde, a princípio não deve tomar a vacina, né? Então isso é seguro. A gente já viu vários estudos mostrando que, inclusive nas pessoas com comorbidades, diabéticos, pacientes com doenças cardiovasculares, eles devem sim tomar vacina, a vacina é segura e produz a imunogenicidade que a gente quer, tá? Então vocês devem tomar. Claro que, na dúvida de algum problema mais específico, que não tenha sido contemplado em algum desses estudos, que isso sempre acontece, inclusive, todos os estudos que a gente acaba não contemplando a população como todo. Então, sempre temos grupos especiais, que são em menor número, que não entram nos estudos. Para essas pessoas, claro que sempre vale a pena consultar o médico assistente para ver o seu caso em especial, se houver dúvidas, tá? Cris, posso só complementar ali, né? Inclusive assim, já posicionamento de instituições e das próprias vacinas, né? Você deve tomar a vacina, por exemplo, se eu estou tratando um câncer, né? Se eu estou tratando uma doença cardíaca, isso não é contraindicação em absoluto, tá? Você deve tomar sim, principalmente porque você está num grupo de maior risco de uma infecção se tornar mais grave para você, né? A única situação que a Cris possivelmente vai estar falando a seguir é durante a fase aguda da doença, né? Quer dizer, se eu estou agudamente doente, então é o momento de eu adiar essa vacinação. Mas se é uma situação que já já está na minha rotina ali, não há contraindicação, inclusive durante o tratamento do câncer, né? Durante a quimioterapia, a radioterapia, seja o que for, não tem nenhuma limitação para tomar vacina. Isso, exatamente. Estou frisando isso, né, Cláudia? Agudamente, eu estou com Covid, não devo tomar. Passei do período de doença de Covid, aguardar 4 semanas para ser imunizado, tá? Isso é o que tem sido preconizado até esse momento. E vamos falar um pouquinho sobre a parte mais de como, né, se eu vou conseguir me vacinar, quando eu vou conseguir me vacinar, e aí o João trouxe algumas informações para a gente. Boa noite, todos me ouvindo? Me ouvindo? Ok, mas... Sim, João, então, obrigado. Então, boa noite a todos. Então, olha só, quando é que você vai se vacinar, né? A tabela da prefeitura antecipou de novo hoje, né? Informação de última atualização. Então, cada dia uma idade diferente, mas anteciparam, né, para amanhã, era para ser 97 anos, anteciparam para 94 anos e acima, né? E no sábado tem uma repescagem para quem não conseguiu no dia específico da sua idade. Então, nesse sábado agora, pessoas a partir de 90 anos. E os drive-thrus, né, vão passar a funcionar também nesses sábados, né? Os locais estão aí, os mais próximos da gente é o campus da UFRJ, estacionamento da UERJ, no Maracanã. Esse, inclusive, funciona diariamente. Os outros funcionam basicamente nos sábados, né? No Sambódromo, próximo da gente também, e no estádio do Newton Santos, no Engenhão. Eu acho que esses são os pontos-chave aí da gente que mora mais pela zona sul, centro da cidade, né? Então, aos sábados de 8 a meio-dia tem esses drive-thrus. Ok? Bom, preciso levar algum documento? Basicamente, o documento de identidade, não é preciso pré-cadastro, mas é fundamental o documento de identidade para que você seja contemplado com a vacina. Ok? E onde me vacinar? Né? Nos postos de saúde, nas clínicas da família e na UERJ, que tem esse drive-thru que funciona diariamente de 9 às 3 horas da tarde. Tá? Vacinação em domicílio é possível? É possível, mas é preciso que as pessoas que cuidam, né, alguma pessoa da família, vá lá na equipe de saúde da família, o parente mais próximo deve procurar a unidade de saúde e agendar isso aí, né? Esse agendamento deve acontecer em fevereiro para os maiores de 75 anos de idade. Tá? Então, é possível, sim. Efeitos colaterais, Cris. Não tirei meu áudio, né? E aí, falando um pouquinho dos efeitos colaterais, e quem a gente já tem, a gente passou, inclusive, agora, né, uma listinha de alguns dos nossos clientes que já foram vacinados, basicamente profissionais de saúde, aqueles acima de 60, profissionais de saúde com idade acima de 60 anos, e eles podem até falar, confirmar o que a gente vai dizer agora, mas os efeitos colaterais
Os mais comuns são esses: dor no local da aplicação. Conheço pessoas, inclusive, que falaram: eu não estou sentindo absolutamente nada, aperto e não dói no lugar, cansaço, fadiga, pode ter sim uma dor de cabeça mais leve, e esses são os efeitos colaterais que são bastante comuns. Existem outros que são menos comuns, mas mesmo assim ainda acontecem com uma certa frequência: náuseas, diarreia, dor muscular, tosse, dor articular, né, um pouquinho de prurido, congestão nasal, isso também pode acontecer. E os menos comuns, né, aquele que a gente não vê com menos de 1% das pessoas, vai ser o hematoma na local da aplicação, e aí, como a Cláudia mesmo já falou, principalmente naquelas pessoas que fazem uso de alguma medicação, algum anticoagulante, vômitos, febre, mal-estar, isso tudo pode acontecer, mas lembrando que eles são extremamente incomuns, e é claro que a gente vai conhecer alguém que provavelmente teve ou não, porque agora a gente está começando a vacinar realmente grande parte da população, tá? E é importante a gente dizer também que, claro, obviamente, esses efeitos colaterais, eles vão ser, estão sendo acompanhados, e claro que se tiver algum efeito que até agora a gente não teve, né, um efeito mais severo, isso vai levantar a atenção para isso tudo, mas a princípio não, isso realmente é o que a gente tem visto nessa população, nessa vacinação que está acontecendo em massa, tá? E aí agora eu deixo uma perguntinha para o Cláudio. Cláudio, eu tomei a vacina, eu posso fazer exercício? Isso é especialmente para os nossos clientes. E quando eu posso fazer exercício? Olá. Bom, essa questão é uma questão importante, porque esse é um tema que não está sendo abordado. É difícil achar a resposta para isso. Mas, na realidade, com o conhecimento da fisiologia do exercício, da medicina do exercício e de medicina, a gente pode responder essa pergunta. Como é que a gente responde essa pergunta? O exercício é um potente estimulador do sistema imunológico, até um certo ponto. Nós temos uma curva em U. Não fazer exercício não estimula o sistema imunológico, fazer algum exercício estimula, um U invertido, estimula o sistema imunológico, e fazer exercício em alta intensidade, tentando chegar ao seu resultado máximo, vai cair um pouco a imunidade, né? Os atletas, nas vésperas das Olimpíadas, eles estão quase que imunodeprimidos, estão tão voltados para o seu resultado que eles têm uma baixa de imunidade. E a gente sabe aquilo, né? Já é do jargão popular. Poxa, você pegou essa gripe porque você não dormiu essa noite, ficou 2 noites virado, aí você pegou a gripe. Então, você tem que fazer um estilo de vida que seja saudável após a tomada da vacina e que inclui se exercitar. Sim, se exercitar. Agora, se os efeitos colaterais raros, como já mencionado aí, acontecem, tipo uma dor de garganta, um mal-estar, alguma fadiga, alguma febre, aí você não vai fazer exercício naquele dia ou no dia seguinte. Começou a se sentir bem, pode fazer exercício. Na realidade, não precisa fazer repouso, não precisa ficar guardado, você pode. É igual a criança pequena que vai para a escola, né? Tomou vacina. Está se sentindo bem? Vai para a escola. Está se sentindo enjoadinho, está com algum mal-estar, tal, fica em casa. É mais ou menos a mesma receita que a gente usa para criança, para filho, para neto e para o adulto aí que tomou a vacina, tá? Esse seria o perfil. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Cláudia e Cláudia. Vamos lá, João. Vocês tomaram a vacina quando e sentiram alguma coisa? Tiveram alguma reação, alguma coisa assim? Eu tomei 2 horas antes da Cláudia, né? Eu tomei a 1h55 e a Cláudia tomou às 4 da tarde. Eu tomei às 4 da tarde. Eu tomei na última sexta-feira, tá? Para quem não sabe, aí, há 15 dias atrás, eu fiz um quadro clínico que era sugestivo de Covid, me comportei como tal, isso é, me isolei 10 dias, só que fiz os exames, tanto o PCR quanto foi negativo, quanto anticorpos totais, 15 dias depois também foram negativos. Que a princípio tinha me mandado só tomar a vacina depois de 14 de fevereiro, esperando um mês, como a Cris colocou ali, um mês após o início do quadro clínico, mas como veio tudo negativo, ela acabou concluindo, então, que eu não tive Covid, que foi alguma outra virose da vida, e me liberou para tomar vacina. E aí eu esperei uns 15 minutos, porque eu estava no salão, né, na sessão do PES, e a sessão acabava às 4 horas. Ela me deu a notícia 15 para as 4, ela falou, mandou um pelo zap, então você não teve Covid, vai vacinar. Eu fiquei aqueles 15 minutos foram de aflição para eu sair e ir direto para o posto tomar. Então, eu tomei nessa sexta-feira, tomei a da AstraZeneca, que foi a do posto, e não senti
uma náusea no sábado, entendeu? Muito leve, apenas isso. Nem o braço doeu, entendeu? As pessoas não tá nem o braço doendo, eu apertava o braço, não tá doendo não, nem o braço doeu, tá? No sábado eu senti um pouquinho de náusea, apenas, só isso. Fiquei super bem. Acho que tem outras pessoas aqui no grupo que tomaram vacina que podem até falar. Né? Deixa eu falar. O João perguntou para mim, deixa eu falar. Olha, eu senti absolutamente zero. Eu marquei, agendei no CRM, 13h55, estacionei ali em frente ao Imaculada Conceição, 5 minutos antes, cheguei lá, andei 150 metros lá, tudo funcionei, dei minha carteira, vai ali, senta ali, tá? Tem alguma alergia, pergunta lá, tal, botei o bracinho, tal, saí do estacionamento, eu vi o tempo que eu gastei com o carro parar no estacionamento, 11 minutos. Entre eu parar, andar, ir lá, voltar, não encontrei, não falei com ninguém, clean. Isso é o exemplo melhor possível. A única coisa, realmente, o braço ficou incomodando, vamos dizer, uma escala de 0 a 10, 1 ou 2. Se eu encostava e dizia, a vacina de ontem, a vacina de anteontem. Já passou completamente. É a única coisa que eu tenho para contar. Absolutamente zero de sintoma. Então, e agora acho que a perspectiva é que em breve quase todo mundo, todos os clientes da Clinimex estarão vacinados, né? Porque a perspectiva é que até o final de fevereiro, os acima de 75 já estão vacinados, né? Ainda sobra alguns mais novinhos, né? Mas acho que a grande maioria já vai poder estar contemplada aí com a vacina, o que é uma grande notícia, né? Uma boa notícia aí, né? Vou botar aqui a mais. Cláudio, seguinte, as vacinas geraram muita polêmica porque os estudos foram, acho que avançaram muito rápido para a fase 3, quando, na verdade, deviam ter uma fase 1 e uma fase 2 um pouco mais longas, né? Então, queria perguntar para você, do ponto de vista estatístico, epidemiológico, aí, se tem importância isso, por causa dessa vacina tão rápida, assim, né? Ter saído tão rapidamente. Fala. Olha só, João, sua pergunta é muito boa, porque o que acontece? A medicina, nos últimos 10 a 20 anos, se acostumou com aquilo que a gente chama de medicina baseada em evidência. Antigamente era muito na base da gastrologia. Olha, eu, na minha experiência, já tratei 5 pessoas assim, o melhor é fazer isso. Olha, eu já apertei aqui, então o diagnóstico é uma apendicite. E não fazia ultrassom, não fazia nada. Esse tempo passou, né? E houve uma transição também um pouco abrupta, em que a vivência, a experiência, a sensibilidade, a arte, que medicina é uma arte praticada com ciência, não é só ciência, é uma arte. Então, ela também ficou desaparecida, num certo momento, e menos valorizada. Não é bem assim. Nós nunca vamos conseguir enquadrar todas as situações na medicina baseada em evidência. E também se procura muito o famoso RCT. RCT é uma sigla mágica hoje em medicina, que significa o ensaio clínico randomizado. Não tem um ensaio clínico randomizado, então não serve. Ora, mais de 90% das nossas atitudes em medicina não tem ensaio clínico randomizado. Na área de exercício, então, nem se fala. Todos vocês que atuam lá na clínica já viram alguém correndo e parar, ou pedalar mais rápido e parar, ou aumentar a carga e baixar. Isso se chama treinamento intervalado. Ora, hoje os trabalhos de cardiologia começam a discutir e aceitar o treinamento intervalado. Eu comecei a usar isso em 1982, há 40 anos atrás, no Hospital do Fundão. E na área de treinamento esportivo, isso foi proposto em 1930, por Heindel, na Alemanha. Então, às vezes, o conhecimento é empacado. Muitas das coisas que a gente faz na Clinimex são inovadoras. Inovadoras são inovadoras, não tem ensaio clínico randomizado. Então, respondendo à pergunta do João, né, por exemplo, a Sputnik hoje conseguiu publicar um ensaio fase 3 numa revista top, que é o The Lancet, uma revista inglesa. Mas não é nada fácil fazer esse caminho, né? E é muito confuso isso. Uns fazem com 40 mil pessoas, outros fazem com 20, outros fazem com 15, outros fazem com mais idosos. Então, é um jogo muito complexo. Mas o fato é o seguinte, nunca a ciência se desenvolveu, a ciência, virologia, microbiologia, imunologia, nunca avançou tanto como nesses últimos 10 meses. Isso toda vez que o mundo é desafiado, né, como acontece com as guerras mundiais, a aviação cresceu, avançou décadas nos anos da Segunda Guerra Mundial. Então, infelizmente, é assim mesmo que funciona. Há mais chance de erro? Há mais chance de erro. Mas cada dia, por exemplo, que o Brasil perdeu ao começar a vacinar mais tarde, são 1.000 mortos.
Não tem outra contabilidade a ser feita. Se nós tivéssemos começado a vacinação em 16 de dezembro, como alguns países do mundo começaram, nós começamos em 17 de fevereiro, não, de janeiro. Nesses 30 dias, nós empurramos nossa chance de melhorar a curva epidemiológica 30 dias. E qual é a nossa mortalidade dia? 1.000 mortos dia. Então, são 30 mil brasileiros mais que morreram. Então, essa é a questão, essa é a conta a ser feita. Tá? Então, tem de vacinar, vacina é importante, mas tem que continuar com as outras medidas. E o Brasil precisa passar a vacinar 1 a 1,5 milhão por dia de pessoas, nos todos os rincões do Brasil, e fazer. Nós, por exemplo, cometemos erros sanitários absurdos. Isso vai ser contado lá no futuro. Quando você tem uma pessoa com uma doença grave, infecciosa, né, nós que somos mais antigos na medicina, uma pessoa com tétano, uma doença infecciosa grave, então, essa pessoa fica isolada. No início da AIDS, essa pessoa ficava completamente isolada, porque ninguém queria pegar aquilo. O que o Brasil fez? Pegou um grupo de pessoas em enorme dificuldade de atendimento em Manaus, com a provável segunda cepa, e distribuiu para todas as capitais do Brasil. Essas pessoas. 5 a 10 pessoas para cada capital do Brasil. O vírus deve ter adorado. Será que essas 5, 10 pessoas que foram para cada estado puderam ser completamente isoladas de tudo? Médico, enfermagem, hospital, tudo completamente isolado por eles? Ou eles entraram no meio dos outros e com chance que é passado uma segunda cepa para outros? No Rio Grande do Sul, nós já tivemos alguns casos de indivíduo ter 2 coronavírus, 2 Covid-19 ao mesmo tempo. Ou seja, as coisas podem complicar muito mais do que a gente quer. E se a gente ajudar a complicar, realmente vai ser um cenário muito, muito difícil. Então, eu acho que a gente deu uma atualizada boa para vocês. Não é muito fácil fazer essa atualizada, a qualidade das informações são muito difíceis. Eu vou fazer uma colocação aqui, porque o grupo que estudou e que está fazendo divulgação dessa medicação é um grupo de alta seriedade, ainda é muito preliminar a análise, mas tem, inclusive, um professor do Instituto do Coração de São Paulo e do INCOR, que é uma pessoa seríssima, professor titular da USP, que participou do estudo, que é o professor Protásio da Luz. É um estudo com uma medicação que foi usada para gota, sempre foi usada para gota, e que ela trabalha na resposta inflamatória do corpo, e que talvez ela possa ser, de alguma forma, útil em alguns momentos, em algumas fases da Covid-19. Nós estamos estudando, estamos acompanhando, eu acho que essa é a novidade que talvez comece a entrar em pauta. Se isso der certo, se for replicado por outros grupos, pode ser muito importante. A ver, a estudar, não estamos endossando, como eu disse na minha apresentação, até o momento não existe tratamento precoce, mas tem muita gente estudando, tem 28 ensaios clínicos com essa droga, e tem muita gente estudando outras drogas também. Então, pode ser que em algum momento a gente diga assim, olha, passou a ter tratamento precoce. Por isso que a gente faz sessões de atualização com vocês, tá? Então, foi um prazer estar com vocês. Se não há nenhuma outra pergunta, eu acho que nós 4 podemos dar por encerrado e agradecer a participação de cada um. E se cuidem que o bicho é difícil, o bicho pega fácil, a gente não sabe quem vai sair bem. Nós estamos impressionados com o número de pessoas que a gente sabe que morreu, que tiveram complicações. É claro que, como médico, a gente sabe muito mais de quem não está na medicina. Mas é impressionante. É impressionante. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Boa noite para todos. Se cuidem. Boa noite, pessoal.